Marcelo. Ok. Dando continuidade à instrução do feito de número 518-12-44-85 de 2025, o réu Fabiano Freitas da Silva, a vítima Arielle de Oliveira Moura. Doutor Guilherme, representante do Ministério Público, o senhor vai insistir na testemunha que não foi encontrada, Edmar Alves Cesari? Não, doutora, eu vou dispensar. Tá certo. Então, eu vou passar agora o interrogatório do senhor Fabiano. Senhor Fabiano, pede para o policial penal ligar o seu áudio, ou então o senhor, por favor, ligue, por gentileza. O senhor está sem áudio. Isso, muito bem. Senhor Fabiano, eu vou conversar com o senhor agora. Eu vou fazer algumas perguntas de cunho pessoal. Essas de cunho pessoal, o senhor me responda. Sobre os fatos, o senhor não precisa me responder, o senhor pode permanecer em silêncio, como orientado, né, doutor? Foi orientado nesse sentido? Sim, excelente. Como orientado pelo seu defensor. Não vou entender que o senhor está assumindo culpa, isso não vai ser prejudicial ao senhor em nenhuma fase do processo, é o fato de o senhor permanecer em silêncio. O senhor entendeu? Entendi. O senhor está com quantos anos, senhor Fabiano? Eu fiz 44 anos. O senhor é casado? Não, não sou casado. Sou solteiro. Tem filhos? Tenho uma filha de 8 anos. Ela é portadora de necessidades especiais? Não, O senhor estava trabalhando antes de ser preso? estava trabalhando. De quê? Eu estava de vigilante, né? O senhor tem problema com drogas? É usuário de drogas? Não, nunca usei drogas. Bebida? Bebo socialmente, né? Uma cerveja ao fim de semana, mas nunca tive problema com bebida. Não sou viciado em bebida. Já foi preso ou respondeu processo criminal antes? Não, nunca. O senhor tem ciência do que o senhor está sendo acusado, correto? Tenho. O senhor gostaria de fazer algum esclarecimento ou o senhor permanecerá em silêncio? Vou permanecer em silêncio, doutora. Tá ótimo. Fabiano Freitas da Silva? Isso. Bom dia, Fabiano. Bom dia. Fabiano, o senhor teve a oportunidade de acompanhar as oitivas das testemunhas e informantes e também teve a oportunidade de conversar reservadamente com o Dr. Conrado, defensor público, antes desse interrogatório, correto? Sim. O Dr. Conrado certamente explicou que é direito seu permanecer calado, caso queira, sem prejuízo da sua defesa, da mesma forma que é direito seu apresentar sua versão sobre os fatos, respondendo as perguntas. O senhor me entende? Sim. O senhor vai optar por ficar em silêncio ou vai responder as perguntas? Eu vou responder. Fabiano, eu vou proceder à leitura da denúncia e, na sequência, vou fazer algumas perguntas de acordo com o que consta no processo, tá bem? Sim, senhor. Diz aqui que seu nome é Fabiano Freitas da Silva, brasileiro, solteiro, vigilante, nascido em 24 de novembro de 81, natural de Belo Horizonte, filho de Margarida Freitas da Silva e Lorival da Silva, Belo Horizonte. Esses dados pessoais estão corretos? Correto. Quanto aos fatos, são os seguintes. Primeiro, que no dia 8 de agosto de 2025, por volta de 18 horas e 4 minutos, na rua Álvaro Fernandes, número 144, bairro Taquaril, o denunciado Fabiano Freitas da Silva, por razões da condição do sexo feminino, violência doméstica, e por motivo torpe, tentou matar sua então ex-companheira Arielle de Oliveira Moura, tendo-a privado de liberdade e conduzido o veículo enquanto proferia ameaças à sua vida, sendo que a vítima, ao tentar saltar do carro em movimento, ficou presa no cinto de segurança, sendo arrastada, o que resultou em diversas lesões corporais. Assim agindo, o denunciado deu início à execução de um crime de feminicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, a uma porque Arielle conseguiu pular do carro em movimento, e segundo porque a vítima, após ser arrastada presa ao cinto de segurança do veículo, conseguiu se desvencilhar e foi levada para atendimento até a unidade de pronto atendimento leste, onde recebeu o devido atendimento médico. O motivo do crime foi torpe, consubstanciado no sentimento de posse do denunciado em relação à vítima e no inconformismo do denunciado que não aceitava o término do relacionamento, perseguindo Arielle constantemente. Segundo fato, naquela mesma data e local, o denunciado, mediante grave ameaça e através do uso de arma branca, uma faca, obrigou a vítima a entrar no veículo em questão no banco do passageiro, privando-a de sua liberdade, sendo que, mesmo com Arielle pedindo para que ele a deixasse sair do carro, Fabiano não parou a condução e continuou a ameaçá-la de morte. Segundo apurado, a vítima Arielle teve um relacionamento amoroso com o denunciado por aproximadamente 1 ano e meio, estando separados desde fevereiro de 2025. Desde então, o denunciado passou a persegui-la e a ameaçá-la de morte na rua, em seu trabalho, na casa de sua mãe, através de amigos. Na data dos fatos, movido pelo sentimento de posse, o denunciado surpreendeu Arielle, que saía do trabalho,
a obrigando a entrar no carro, mediante violência e com emprego de faca, e ordenando que ela sentasse no banco do passageiro. Em seguida, a vítima tentou reagir, mas não conseguiu, vez que o denunciado começou a dirigir o carro e a ameaçá-la de morte, dizendo: eu vou te matar e depois vou me matar. Vou me suicidar. De hoje você não passa. Se você não for minha, não vai ser mais ninguém. A Arielle implorou a todo momento que o acusado a soltasse, sendo seus esforços nesse sentido infrutíferos. Na sequência, percebendo que estavam passando perto de uma unidade policial, com o carro em movimento, a vítima saltou do veículo e conseguiu se desvencilhar do denunciado, porém ficou com o pé preso no cinto de segurança, sendo arrastada por alguns metros, pois o autor não parou o carro. Quando conseguiu soltar o pé do cinto, Arielle correu em direção à polícia militar e buscou auxílio, apresentando lesão no pescoço oriunda da faca que o autor colocou contra o corpo dela, trauma na cabeça, relatando, devido à queda e por ter sido arrastada pelo carro, dores na cabeça, no pulso direito e nos joelhos. O denunciado fugiu. Por esses motivos, denuncia-se o acusado como incurso nas sanções do artigo 121-A, parágrafo 1º, inciso 1 e parágrafo 2º, acumulado com o artigo 61, inciso 2-A, acumulado com o artigo 14, inciso 2 e artigo 148, caput, inciso 1, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Esses são os fatos noticiados na denúncia. Fabiano, esses fatos são verdadeiros? Não. O que aconteceu naquela data? Em momento algum eu tentei matar ela. Eu precisava só de conversar com ela. O que aconteceu foi o seguinte. Tudo iniciou no meu antigo relacionamento. Infelizmente, eu vivi com uma pessoa durante 10 anos, onde eu tenho uma filha de 8 anos, que é a Ana Lúcia. E quando esse relacionamento terminou, eu sofri muito por causa da minha filha. Sofri demais, fiquei 1 ano sofrendo a perda da família. E isso foi muito difícil para mim, ficar longe da minha filha. E eu fiz uma promessa para Deus, que se Deus me desse uma nova oportunidade de ter uma família, eu ia fazer de tudo, possível e impossível, para dar certo. E eu fiz essa promessa para Deus. O tempo passou, fiquei uns 4 anos solteiro, até eu conhecer a Arielle através de uma amiga e das redes sociais, uma amiga em comum que a gente tem. E realmente estava indo tudo muito bem, a gente estava apaixonado, ela demonstrava apaixonada por mim, eu por ela. Quando eu lembro como se fosse hoje, a gente tinha mais ou menos uns 4 meses de relacionamento. E eu estava num bar com alguns amigos, lá perto de casa, da minha casa e da casa dela. E eu tinha entrado em contato com ela de manhã, ela estava bem, a gente tinha combinado de sair no final de semana, as coisas de relacionamento. Quando foi à tarde, eu estava nesse bar, entrei em contato com ela, perguntei se ela estava bem. Ela me respondeu e falou que não estava bem, que ela ia fazer terapia e não queria me ver naquele dia. Eu assustei, porque eu tinha falado com ela antes, na parte da manhã, e ela estava bem, a gente tinha combinado de sair, já tinha combinado o lugar. E aquilo, né, foi uma bomba para mim, porque ela não queria me ver no sábado à noite, a gente, início de namoro. Como assim uma pessoa não quer te ver no sábado à noite? Enfim, fui para casa, retornei a ligação para ela. Perguntei: amor, tá tudo bem? Você melhorou? Você está precisando de ajuda? Você está precisando de alguma coisa? Você vai ficar fazendo terapia mesmo? Depois você quer vir aqui para casa ou eu vou para a sua? Enfim, essas coisas de relacionamento. Ela virou para mim e falou assim: ó, não estou bem, vou ficar fazendo terapia hoje e amanhã também, não quero te ver nem hoje nem amanhã. Falei: como assim? Ela: não quero te ver nem hoje nem amanhã, vou ficar fazendo terapia. E eu tomei um susto e falei com ela: já que você não quer me ver nem hoje nem amanhã, você não vai me ver nunca mais, então, porque se eu sou seu namorado, estou próximo de você, eu não consigo te ajudar, você não quer me ver, então é melhor a gente terminar. Isso, a gente tinha uns 4 meses de relacionamento. Terminei o relacionamento com ela pelo telefone. E eu tinha uma amiga em comum, que era minha amiga, antes de conhecer ela. O nome dela era Jéssica, que depois que eu conheci a Arielle, eu apresentei, as duas se tornaram amigas também. E nesse dia, depois que eu terminei o relacionamento com a Arielle, né, fiquei muito abatido, eu não acreditava o que estava acontecendo, porque de repente eu tinha uma pessoa que eu gostava, estava bem, depois de tantos anos, e de repente eu não tinha mais. Passou uns 20 minutos, a Jéssica me ligou, essa minha amiga, que já era amiga dela, que eu já tinha apresentado para ela.
Coincidentemente, ela me ligou e perguntou: o que você vai fazer hoje? Eu falei: uai, como assim? Eu ia namorar, né? Mas eu não vou namorar mais, não vou sair. Ela: então vamos sair, estou precisando desabafar, estou precisando de beber e desabafar também, porque ela ficava com um amigo meu e os dois não estavam ficando mais. E ela estava sofrendo por isso, porque ela gostava desse amigo meu. E eu falei: vão sim, vão sair. E a gente saiu, a gente bebeu, a gente desabafou, ela desabafava de um lado, eu desabafava do outro. E ela era minha amiga, há muitos anos ela era minha amiga, frequentava a minha casa, e eu já tinha namorado com as primas dela, com as amigas dela, e nunca passou nada pela minha cabeça. E aí, quando a gente estava indo embora, isso umas 11 horas da noite, ela virou para mim e falou assim: vamos tomar saideira na sua casa? Eu morava sozinho na época. Vamos tomar saideira na sua casa? E a gente conversa mais e tal. E eu: não vamos fazer nada amanhã. Eu falei: vamos. Quando eu cheguei na minha casa, a gente estava bebendo uma cerveja, que é o único vício que eu tenho, uma cerveja social final de semana. E aí ela virou para mim e falou assim: eu quero vingança. Eu: como assim, Jéssica? Ela: eu quero vingança do Henrique. Falei: como assim? Não estou te entendendo. Ela virou para mim e falou: transa comigo que eu quero vingança. Eu quero que ele sente na pele. Aí eu falei assim: não, não vou fazer isso. Não vou fazer isso, tá doido? Acabei de terminar o relacionamento, eu gosto da Arielle ainda, eu não vou fazer isso. E ela virou para mim e falou assim: larga de ser trouxa. Você acha que a Arielle não te viu hoje? Por quê? Eu falei: por quê? Ela: não, porque ela está matando saudade do ex dela. É por isso que ela não quis te ver esse final de semana. E aquilo caiu como uma bomba para mim, e eu fiquei surdo e acabei, né, tendo relação com a Jéssica. E segui minha vida. A gente seguiu, passou uma semana ou duas, eu e a Arielle, a gente voltou a se falar e fazemos contatos novamente. E voltamos ao relacionamento. E eu pus uma pedra naquilo, né, na minha cabeça. Falei: se ela me traiu, se ela voltou. Me traiu, não, porque a gente não estava junto. Mas se ela ficou com o ex dela, eu acabei ficando com a Jéssica e pronto, vida que segue. E a vida seguiu. E aí ela, cada vez mais amiga da Jéssica, e eu também. A Jéssica veio adoecer, ter um câncer no útero. E a Arielle aproximou cada vez mais da Jéssica, cuidando dela. Eu e a Arielle, eu fazia o que eu podia, mas a Arielle começou a cuidar dela como se fosse uma irmã. Deixava até de sair comigo, de fazer as coisas dela, da família dela, para cuidar da Jéssica. E o tempo passou e a Jéssica, antes dela morrer, chamou a Arielle no hospital e falou, não sei, eu não estava presente, mas falou de alguma forma que eu tinha traído a Arielle, lá no início do nosso relacionamento. E a Jéssica morreu. E eu lembro, eu e a Arielle, a gente estava meio brigado, mas aí, depois que ela recebeu essa notícia, ela sumiu. A Arielle sumiu, simplesmente sumiu. E eu ligava para ela, mandava mensagem, né, tentando falar com ela, ela não respondia. E aí passavam os dias, eu fui na casa dela, ela não quis me receber, e eu pensei: o que está acontecendo? Como é que a pessoa some assim? Né? Você está com a pessoa, de repente você não está mais. O Pablo Marçal, em uma de suas falas, fala que a tortura do silêncio, a lei do silêncio, ela é como se fosse uma bala na sua cabeça, e ele tem razão. Eu fiquei desesperado e ela cada vez mais distante, não me respondia, eu ia atrás dela e eu só mandava mensagem para ela e ela falou: se você vier, se você me procurar, eu vou chamar a polícia. E eu parei de procurar, dei um tempo para ela, falei: eu vou esperar, vou dar um tempo para ver se a gente conversa. E aí a Jéssica morreu, no velório da Jéssica, ela me mandou uma mensagem. Eu fiquei sabendo de tudo, você me enganou esse tempo todo. E não me deu a oportunidade de falar com ela a verdade, que a gente não estava junto, porque ela não queria me ver, essas coisas todas que eu acabei de contar aqui. E eu adoeci, eu
eu adoeci, eu fiquei doente, completamente doente. Eu perdi meu emprego, eu não tinha vontade de comer, eu não tinha vontade nem de ver minha filha, porque ela não me deu a oportunidade de falar a verdade. Então, aquela promessa que eu fiz lá para Deus, que eu ia fazer de tudo, que eu não ia trair, que eu ia cuidar, que eu ia ser provedor, pesou como uma culpa enorme na minha consciência. E eu comecei a adoecer, comecei a fazer tratamento com o psicólogo, fui morar com meus pais em Esmeraldas, saí de Belo Horizonte para ver se me ajudava, e comecei a fazer tratamento psicológico, comecei a tomar remédio com um psiquiatra, mas nada disso estava me ajudando. E eu fiquei 6 meses longe da Arielle. Fiquei 6 meses, falei, um dia eu vou ter uma oportunidade de falar a verdade para ela. Só que eu não melhorei, comecei a tomar remédio e cada dia ficava mal, cada dia ficava mal. E alguma coisa me dizia, você precisa falar com ela, você precisa falar com ela. Foi aonde que eu fui atrás dela, lá no serviço dela, depois de 6 meses. Eu não queria voltar para ela, né? Eu já sabia que ela estava com outra pessoa. E eu só precisava conversar com ela e falar a verdade para ela, o que aconteceu, que eu não traí ela, que a gente não estava junto nesse dia. E que eu não tinha culpa do que aconteceu. E a única forma que eu encontrei foi essa. Infelizmente, eu errei de ter levado uma faca comigo. Eu errei de ter ido conversar com ela da forma que eu fui. Mas eu tentei outras vezes, mandei mensagem, pedi para conversar com ela e ela não quis me dar essa oportunidade de conversar com ela. E eu entrei no carro dela, quando ela sentou, eu sentei junto. Em momento algum eu agredi a Arielle. Ela sentou, eu sentei junto, pedi ela para sentar. Cheguei, abordei ela e falei, por favor, eu preciso conversar com você. Por favor, eu estou muito doente, eu preciso conversar com você, porque realmente eu estava muito doente. E ela não aceitou de início. Eu falei, não, por favor, 10 minutos, eu sei que você tem seus compromissos, você me dá 10 minutinhos, eu falo o que aconteceu naquele dia. Então, quando uma pessoa senta no carro, você vai e senta junto. Aí eu sentei, pedindo ela para sentar no banco do passageiro e pedindo ela para conversar. Ela concordou em conversar comigo, falou que não tinha muito tempo. E a gente parou numa rua, no outro bairro, Boa Vista. Ela falou, então vamos conversar. E eu contei isso tudo aqui que eu estou contando para vocês, para ela. Aí ela falou que não lembrava desse dia, que não estava lembrando, que não aconteceu isso. Enfim. Só que aquilo foi um alívio. Eu tirei uma montanha, eu desbloqueei minha mente, a nuvem negra que estava na minha mente, ela foi embora e eu desbloqueei minha mente completamente e ali eu me libertei. Hoje meu corpo está preso, mas minha mente está liberta. E quando eu estava levando ela embora, eu falei, então tá bom, vou embora. Em momento algum eu falei que ia matar ela, em momento algum eu coloquei faca no pescoço dela. Eu falei com ela assim, dá graças a Deus que você tem a Duda e dá graças a Deus que eu tenho a Alice, porque se não fosse isso, talvez eu faria uma besteira hoje. Mas eu não vou fazer por causa das nossas filhas. E quando eu estava levando ela embora, lá no Horto, tem a estação do metrô, tem um sinal. Eu parei nesse sinal. E quando eu arranquei o carro, mais para frente, questão de sei lá, uns metros, tem outro sinal e uma delegacia em frente. Mas eu arranquei o carro, o sinal estava fechado, o sinal da frente estava fechado. E eu acho que eu estava a uns 5 km por hora, que eu estava acabando de sair do sinal, e o outro estava fechado, eu já estava parando, eu ia pegar a rotatória para levar ela embora. E ela foi e pulou do carro. Eu tentei segurar ela ainda, falei, não precisa pular, não pula, não pula. Ela pulou do carro, eu não arrastei ela em momento algum, eu assustei com aquela situação, porque ela já saiu do carro e foi direto na delegacia. Eu assustei, falei, não, vou preso porque eu precisava de uma conversa, vou preso, enfim, todo mundo sabe o medo aqui de ir para uma prisão. Eu fui sair do carro e tentei me esconder, com o susto que eu tomei dela pulando do carro, mas em momento algum eu tentei matar ela, até porque eu fiquei conversando com ela quase 20 minutos dentro do carro,
e se eu quisesse matar ela, eu tinha feito. E eu não fiz, eu só precisava conversar com ela, eu só precisava desbloquear a minha mente, tirar essa culpa que ela colocou em mim, infelizmente. E foi isso. Infelizmente, eu errei de ter ido conversar com ela com a faca. E eu assumo essa culpa. É isso. No dia da ocorrência, fazia quanto tempo que vocês tinham rompido o relacionamento? 6 meses, mais ou menos. Fazia 6 meses aproximadamente que o senhor só quer conversar com Aproximadamente 6 meses. ela. E por que que o senhor foi conversar com ela levando essa faca? Porque eu tentei conversar com ela outras vezes, mandei mensagem, fui atrás dela, e ela não me deu oportunidade de conversar. Ela falou que ia chamar a polícia, que não queria conversar comigo. E eu fiquei doente, eu fiquei completamente cego. A depressão me deixou completamente cego, deprimido. E eu falei, vou levar uma faca porque ela vai ter que conversar comigo hoje. Hoje eu converso com ela. Então o senhor levou a faca, a princípio, com o intuito de obrigá-la a conversar com o senhor. Só conversar comigo. Em momento algum encostei faca nela. Se ela não quisesse conversar, o senhor ia obrigá-la a conversar exibindo a faca. Não, sim. Entendi. Como é que o senhor entrou no carro dela? Ela abriu o carro, eu abordei ela, ela já estava entrando, e falei com ela, preciso... Estava entrando do lado do motorista? ou Lado do passageiro? motorista. E aí, como é que aconteceu? O carro era dela, ela estava entrando do lado do motorista. E eu abordei ela e falei com ela, preciso conversar com você hoje. Por favor, preciso Nesse conversar com momento, o você. senhor exibiu a faca para ela? Não, nesse momento não. Qual foi a reação dela nesse momento? Ela falou, não posso conversar com você. Não quero, não tem nada para conversar com você. Eu falei com ela, por favor, 10 minutos eu te libero, por favor, só preciso conversar, te explicar o que aconteceu, porque eu estou muito doente, infelizmente, eu estou muito doente psicologicamente, e eu não estou conseguindo seguir minha vida, por favor. E aí ela recusou, aí eu fui sentando junto com ela, quando a pessoa está sentando, eu falei, por favor, senta no banco do passageiro, porque eu preciso conversar com você. Foi dessa forma. O senhor empurrou ela para o banco do passageiro? Não empurrei, Porque ela não queria conversar com o senhor, correto? não queria, Ela cedeu, então, a sua cedeu, presença? O senhor não empurrou, não empurrei, mas sentou. mas sentei. Dividiu o espaço com ela, Aham, empurrou ela para o lado. dividiu em corpo a corpo com ela, falei, por favor, senta lá, a gente precisa, eu preciso conversar com você, só corpo a Nesse corpo. momento, a sua faca estava onde? Eu estava com a jaqueta, bombandiaco, ela estava dentro da jaqueta, a faca. Dentro da jaqueta. Entendi. E dali o senhor foi para onde com ela? Aí eu saí com ela e parei numa rua no bairro do lado, Hum. que eu fui falando com ela, eu preciso conversar com você, 10 minutos. Ela falou, não posso, não quero. Aí eu falei, por favor, eu vou te liberar rápido. Na terceira vez que eu pedi ela, então tá bom, vamos conversar rápido. E aí eu parei numa rua no bairro vizinho, bairro nosso lá no Boa Vista. E aí conversou com ela dentro do carro? Conversei com ela dentro do carro. Aí eu contei toda essa história que eu contei aqui para vocês. Entendi. E durante esse período que o senhor parou para conversar com ela, como é que ela estava? Ela estava normal, Nervosa, estava normal? um pouco nervosa, normal. Gritou? Não gritou, em momento algum. Eu não ameacei ela, sabe que eu não ia fazer nada com ela, porque eu não sou uma Durante essa pessoa. conversa, o senhor exibiu a faca para ela? Uma vez, Uma vez. Por qual motivo? porque ela não queria conversar, Mas ela já estava dentro do carro. já com o estava senhor, dentro do correto? carro. Depois que eu saí, aí que eu pedi ela, aí eu exibi a faca para ela. E o senhor parou esse carro, vocês conversaram por cerca de 20 minutos. Durante essa conversa, o senhor exibiu a faca. E depois saíram de lá? Aí depois eu saí, já ia levar ela embora. E por que ela pulou do carro? O meu entender é que ela viu a delegacia da polícia e pulou do carro. O senhor estava exibindo a faca para ela nesse momento? Não estava. Ela teve a oportunidade de pular do carro várias outras vezes. Eu parei para conversar com ela. Mas como ela viu a delegacia de polícia, ela pulou do carro. Eu falei com ela, não precisa pular, estou te levando embora. A rotatória estava logo na frente, eu ia pegar a rotatória e voltar com ela. Entendi. Consta aqui na denúncia que o senhor manteve um relacionamento com ela por 1 ano e meio aproximadamente, correto? Aproximadamente 1 ano e meio. Chegaram a morar juntos? Não, ela morava na casa dela, ela mora com os filhos dela e eu morava sozinho. Mas assim, ela ficava sempre na minha casa a semana toda. E quando a gente queria mudar, uma vez no mês, eu ficava na casa dela.
senhor disse aí que fazia aproximadamente 6 meses que estavam separados, correto? 6 meses. Durante esses 6 meses, o senhor procurou ela por quantas vezes? Ah, Ou várias vezes? Deixa eu pensar, umas 3 vezes esses. Você teve contato com ela? Não tinha contato. Eu mandava mensagem, ela não respondia. Mandava mensagem É. no WhatsApp? WhatsApp, ela não respondia. Eu ligava, ela não atendia. Não tinha contato. Consta aqui na denúncia que o senhor passou a persegui-la e ameaçá-la de morte na rua, no trabalho, na casa da mãe dela e através de amigos. Isso aconteceu? Não, em momento algum. Minha filha mora a 3 quarteirões da casa dela. 3 não, dá uns 5 quarteirões da casa dela. É o bairro que eu fui nascido e criado. Todo mundo me conhece. Então, a vida toda eu passei por ali. E ela também foi nascida e criada lá. Nós somos vizinhos de bairro. Eu moro no bairro Veracruz, ela mora no bairro Saudade. E minha filha mora logo atrás dela, uns 5 quarteirões. Então, eu passava para ver minha filha, a trajetória da casa dela. Então, eu passava para lá buscar minha filha, para ver ela, para pegar ela, para sair. E ela via eu passando, as amigas dela via eu passando, e talvez pensasse que eu estava atrás dela. Fabiano, o senhor está dizendo aí que já tinha rompido esse relacionamento com ela. Por que essa insistência de querer conversar com ela? Você já tinha rompido? Porque ela me culpou de algo que eu não fiz. Igual, Já não tinha rompido? já com tinha você? O rompido. senhor estava tomando conta da sua própria vida? Já estava tentando, eu não estava conseguindo tomar conta da minha própria vida. Aí o Eu, senhor não- se arma com uma faca e vai atrás dela. eu errei de ir com a faca atrás dela, infelizmente. Está aqui na denúncia que o senhor procedeu dessa forma em razão do seu sentimento de posse em relação a ela, inconformado com esse rompimento, tendo surpreendido a Arielle quando ela saiu do trabalho. Isso é fato? Em momento algum, eu tinha esse sentimento de posse por ela. Em momento algum. Eu só queria explicar com ela o que aconteceu, porque ela não me deu oportunidade de explicar o que aconteceu, e aquilo caiu como uma culpa em cima de mim, porque eu fiz uma promessa para Deus que eu não ia errar com mulher nenhuma, com Mas aí, relacionamento nesse nenhum. contexto, o senhor não teria que se confidenciar com Deus ao invés de conversar com ela? Sim, meu Eu reitero a pergunta, por que o senhor continuou insistindo em ir atrás dela para conversar com ela? para falar a verdade. Mas o seu compromisso não era com Deus? Também. Mas a culpa, a mentira A culpa estava. não era sua? Não, A culpa era dela? ela que terminou o namoro, ela que não quis me ver. Então a culpa é dela. A culpa dela ter terminado no dia foi dela. Entendi. Que eu contei a história aqui, que ela terminou, que ela não queria me ver, que ela quis fazer terapia. Quem terminou foi eu. Ela só não quis me ver. Por isso que tudo aconteceu. O senhor ficou inconformado com isso e foi atrás dela? Fiquei conformado, eu me senti culpado, ela me colocou como errado no relacionamento. Nosso relacionamento era a gente não podia errar. Ela viveu outros relacionamentos do passado, eu também vivi outros relacionamentos do passado, então a gente conversou muito sobre isso. Então, qualquer coisinha, como é que eu vou explicar? Qualquer coisinha que acontecia de errado, se tornava uma bola de neve, porque a gente não permitia errar. Ela não queria que eu errasse, nem eu queria que ela errasse. Então, conforme foi conduzindo o relacionamento, e isso aconteceu, isso caiu como uma culpa muito grande em cima de mim, entendeu? Então, por isso que eu precisava falar para ela a verdade. E o senhor foi naquele dia até o local de trabalho dela porque sabia que era o horário que ela saía? Eu conhecia ela, eu namorei com ela 1 ano, eu sabia onde que ela trabalhava. Sim. Perfeito. Consta aqui na denúncia também, entre aspas, que o senhor teria dito para ela, durante esse deslocamento, o seguinte: eu vou te matar e depois vou suicidar. Não. De hoje você não passa. Se você não for minha, não vai ser de mais ninguém. Isso é fato? Não, em momento algum eu falei isso. Consta também que no momento em que ela salta do carro, o pé dela ficou preso no cinto de segurança e o senhor não parou o veículo. Isso aconteceu? Não, ela pulou do carro, já saiu, não ficou preso. O carro estava devagar. Eu assustei quando ela pulou. Então, como eu tentei segurar ela, aí não tem como eu parar e segurar ela. O carro estava andando, mas estava devagar. Mas ela não ficou presa, eu não arrastei ela. Em momento algum aconteceu isso. Consta na denúncia também que a Arielle apresentava uma lesão no pescoço oriunda de faca. O senhor sabe me dizer qual que é a origem dessa lesão? Eu não coloquei faca no pescoço dela. Foi isso que eu perguntei para o senhor. Perguntei se o senhor sabe qual que é a origem da lesão. Não sei, senhor. Sabe. E consta na denúncia também que ela ficou lesionada. O senhor sabe a origem dessas lesões? Deve ser porque ela pulou do carro, senhor. Mas Depois que ela pulou do carro, o que o senhor fez?
Eu assustei, eu parei o carro, o sinal estava fechado, igual o guarda veio aqui e falou que estava aberto, mas quando eu passei pelo sinal que eu arranquei, o outro já estava fechado, estava cheio de carro na minha frente. Então eu parei o carro. E aí, o que aconteceu na sequência? E eu assustei, porque ela foi direto, eu falei com ela, não precisa disso, não pula. Ela foi direto na delegacia. E aí eu assustei, com medo de vir preso, peguei e saí andando, deixei o carro e saí andando. O senhor abandonou o carro no local e saiu a pé. Sim, E o senhor foi preso no mesmo dia? mesmo dia, Entendi. E continua preso até hoje? até hoje. Perfeito. Fabiano, eu estou satisfeito, não tenho mais perguntas. Obrigado. Doutora Ana, pelo Ministério Público. Bom dia, senhor Fabiano, tudo Bom bem? dia. Sorin, põe o laudo das imagens para mim, por favor. Pode colocar na foto, Sorin. Essa é a rua da escola onde a Arielle trabalha? O senhor reconhece? Pode colocar outra foto, Sorin. É assim, agora eu Sim. reconheci o portão. Tá. Pode colocar. É o senhor no dia dos fatos? Com a Sim. jaqueta escura? Sim. Parece que sim. Tá. Tem uma foto aí, Sorin, da jaqueta separada? Pode fechar o laudo. Pode até já colocar o laudo da faca, Sorin, por favor. Com a foto direta. É essa faca que o senhor Sim. utilizava no dia? Sim, O senhor disse que o carro estava andando e devagar eu tinha acabado de... Pode terminar. no momento em que ela saltou. É isso? O carro estava Sim, devagar, numa velocidade baixa. eu tinha acabado de sair do sinal. Então o carro estava andando devagar. Tá. Mas por que o senhor tentou segurar ela, se ela quis sair do carro? O senhor disse Para que ela tentou não segurar. pular e ela não machucar. Isso que eu pensei na hora. Então, mesmo quando ela tentou pular, o senhor tentou segurar ela? Tentei segurar ela. Uhum. E qual a distância aproximada que o senhor andou do momento em que ela pulou até o momento em que o senhor parou o carro? Uma aproximada. Metros. Daqui ali na porta, por Então, exemplo. foi poucos Pouco. metros. Aham. Por que o senhor não estacionou o carro? Deixou o carro dela ligado, com as portas abertas? Não tinha como estacionar, eu estava no sinal, estava cheio de carro, o sinal estava fechado. Estava cheio de carro na minha frente e eu estava no meio da via. Mas Entendeu? o senhor não Aí tinha já- como encostar o carro em Não, algum já lugar veio, para estacionar? já veio outros carros, que o sinal atrás de mim tinha, né, aberto, já veio outros carros enfileirando, então não tinha como estacionar. O senhor trouxe aqui que o senhor tinha essa necessidade de explicar para ela, de falar o que aconteceu, né, e tal. E na perspectiva do senhor, ela tinha o dever de escutar o senhor sobre isso? Dever não, mas a responsabilidade afetiva sim. E o senhor impôs essa responsabilidade com a faca? Quando a gente vive com a pessoa, não, eu errei de levar a faca, eu assumo. Mas quando a gente vive com a pessoa, quando a gente tem um relacionamento com a pessoa, a gente tem que ter uma responsabilidade afetiva com ela. Uhum. A senhora Andréia, aqui, trouxe que a amiga do senhor, né? Que a Arielle chegou a mandar uma mensagem para ela, dizendo que estava incomodada do senhor estar procurando ela, né? A senhora Andréia chegou a conversar com o senhor antes desses fatos sobre isso, sobre o incômodo. Como é que foi o teor dessa conversa e por que o senhor não acolheu, Isso, né, essa necessidade da Arielle de não ter contato com o senhor? não, isso foi antes. Isso foi em outro término que a gente teve, por outro motivo. Tanto que a gente sentou depois, a gente resolveu e a gente voltou a namorar uns 5 meses aí ainda. A Jéssica não tinha nem falecido, entendeu? Isso foi por outro motivo, que a gente brigou, eu nem me recordo qual, mas foi um motivo banal. E eu gostava muito da Arielle, a verdade era essa, eu gostava muito dela. Eu fiquei 4 anos procurando uma pessoa, pedindo a Deus uma pessoa, e eu acreditava que era ela, na minha mente.
Então, Gostava muito dela. E por que que o senhor não foi atrás dela quando ela pulou do carro, né? Até para ver se ela não tinha se machucado. O senhor disse que tentou segurar para ela não se machucar, mas ainda assim ela pulou, né? o carro estava 5 km por hora, ela não machucou. Eu vi, ela não machucou. Qual que é a data de nascimento completa da filha do senhor? Da minha filha, 5/10/2017. 2017, ok. Sem mais perguntas pelo Ministério Público. Muito obrigada, senhor Fabiano. Nada. Doutor Conrado, pela defesa. Obrigado, excelência, não tem perguntas. Pelos Obrigado. jurados, alguma questão? Não? Ok. Está encerrado o interrogatório. Pedir para o senhor assinar aqui para nós, por favor. Bom dia, senhora. Bom dia. Vou te qualificar na sequência, o juiz vai colher seu depoimento, tá bom? Seu nome completo, por favor. Arielle de Oliveira Moura, Qual que é o seu estado civil, Arielle? divorciado, Qual que é a sua profissão? professora. Nome de seus pais? Ricardo dos Santos Moura, Rosana Gomes de Oliveira. Não entendi o nome de sua mãe, repete, por favor. Rosana Gomes de Oliveira, Qual que é a sua data de nascimento? 24/2/83. Você nasceu em qual cidade? Belo Horizonte. Ok, muito obrigado, prontinho, excelência. Arielle de Oliveira Moura, correto? Correto. Bom dia, Arielle. Bom dia. Seu nome figura nesse processo na condição de vítima. Nessa condição, a senhora vai ser ouvida. A promotora vai começar fazendo algumas perguntas para a senhora, na sequência, o defensor público, e por fim, os jurados e juradas se entenderem necessário. Vou frisar aqui para a senhora que o acusado não se faz presente, tá bem? Doutora Ana, pelo Ministério Público. Senhora Arielle, novamente, bom dia. Bom dia. Eu vou convidar a senhora a fazer bastante contato com o corpo da senhora, com o senso de presença, sentir os pés no chão, as costas apoiadas na cadeira. Tá? Hoje é dia 8 de junho de 2026, mais precisamente 9h23 da manhã. Lembrar que aqui é um ambiente seguro e que a senhora não está sozinha, tá? Que está tudo certo. A gente vai fazer a escuta da senhora e isso vai ser no ritmo da senhora. Tá? E se em algum momento nesse curso a senhora entender que não faz sentido ser ouvida, a senhora pode sinalizar, né, que a senhora está sendo ouvida a pedido do Ministério Público, que eu peço ao juiz, né, a suspensão da oitiva. Tudo certo? Podemos começar? Podemos. Ok. Bom, senhora Arielle, primeiro, antes de entrar nos fatos mesmo, né, acontecidos em agosto do ano passado, eu queria que a senhora me trouxesse um pouquinho sobre o relacionamento da senhora com o Fabiano. Como que era esse relacionamento? Se houve algum tipo de violência no curso desse relacionamento, e quando eu falo violência, eu falo no sentido amplo, né? Assim, qualquer tipo de violência. E se ele estava rompido à época dos fatos? Nós namoramos por 1 ano e meio. Agressão física não houve, mas ele é nervoso, fala muito alto. Era sempre com gritos. E nós estávamos rompidos. Eu já havia encerrado o relacionamento por uns 6 meses. E esse rompimento foi uma iniciativa de quem? Minha. Da senhora. Uhum. E ele aceitou bem esse rompimento ou não? E se não aceitou, o que ele fazia para demonstrar essa não aceitação do rompimento? Ele não aceitou, ele me perseguia. Ele ia na porta do meu trabalho, ia para minha casa, já invadiu a casa da minha mãe, e em todos os lugares que eu estava, me ameaçava. Mandava mensagem para as minhas amigas, dizendo que se me visse com alguém, ele ia me matar. Em algum momento a senhora registrou isso antes? Fez algum registro formal dessa perseguição, desses constrangimentos? Não, não fiz. Ele tem uma filha, que nós éramos muito apegadas, de 7 anos. E por ela, eu não fiz nada. E, para além disso, havia também algum constrangimento por parte da senhora de expor essa situação? Assim, alguma vergonha no sentido... A senhora pode dizer um pouquinho sobre isso? Sim, bastante constrangido. Mas eu enviei algumas mensagens, inclusive para a testemunha dele, pedindo ajuda para que ela conversasse com ele. Qual testemunha? Andréia. Andréia. A Andréia tem uma relação de proximidade com ele?
Sim. Tá. E a senhora chegou a abordar essa senhora Andréia antes dos fatos, pedindo o quê Antes para dos ela? fatos, pedindo para que ela conversasse, para ela mediar esses conflitos, né? Porque ele me perseguia muito, já não podia sair de casa. Isso já terminada com ele, a senhora pedindo isso? Sim. Aham. Senhora Arielle, sobre esse ocorrido em agosto, né, assim, dentro do ritmo da senhora, do que a senhora se lembra, né, o que aconteceu? Como que foi a sequência dos fatos nesse dia de agosto? Na terça-feira que antecedeu, ele estava na porta da minha casa, já com agasalho, e talvez ele já me pegaria na terça-feira. Só que conhecidos passaram e viram ele na rua e me comunicaram que ele estava no meu portão. Aí, na sexta-feira, eu estava no trabalho, eu sou professora. A aula acaba 5h20. E aí, quando eu atravessei a rua e entrei no meu carro, ele já me pegou. Me jogou dentro do carro. Já colocou a faca em mim. Me travou no cinto de segurança. E começou a falar que ia me matar. Que naquele dia ele me matava e que ele ia suicidar. Que ele já tinha escolhido um lugar para me matar, que seria no anel rodoviário. Falou que os meus filhos não teriam mais mãe a partir dali. Que eu ia visitar uma amiga minha que já tinha falecido, que eu estava com saudade dela. Senhora Arielle, eu vou só lembrar aqui que a gente tem espaço para acolher aqui a tristeza, né, o assombro da senhora, e que a gente também, porque a vida mora no I, né, a gente também está no presente, no dia 8 de junho, num ambiente seguro, tá? E que a senhora aqui não está desacompanhada, né? Só voltando um pouquinho aqui, no início, quando a senhora disse que ele abordou a senhora lá na escola, ele colocou a senhora no banco do passageiro? Ele me jogou para o banco do passageiro. Na filmagem mostra os alunos correndo com medo da situação, né? Uhum. E, nesse momento, a senhora se lembra se alguém visualizou essa cena? Algum trabalhador local? Alguma funcionária lá do colégio? Quem, se a senhora poder relatar? A Vanessa, que é a minha testemunha, e o Edmar, que é o lavador do carro, que estava na rua. Chegaram a visualizar essa cena. Tá. Aí ele compeliu a senhora a entrar dentro do carro, no banco do passageiro, sigo fazendo essas ameaças de morte, que já tinha um planejamento, né? Queria suicidar. Já estava me batendo, já estava me agredindo. Uhum. Deixa eu só... Sorin, coloca para mim, por favor. O laudo das imagens. A escola que a senhora trabalha, aqui tem um laudo de algumas imagens de câmeras que foram printadas, só para saber se a senhora reconhece esse ambiente, essa pessoa no dia. Conseguiu, Sorin? Eu não estou conseguindo enxergar. Eu não faço, eu juro de vocês. Mas eu estou caso eu coloco de novo. Senhora Arielle, só enquanto o Sorin localiza as imagens ali, mas prosseguindo. Aí a senhora estava dentro do carro
E aí, o que aconteceu nessa sequência? Dele já falando desse planejamento, que ele ia matar a senhora no anel, que ele ia suicidar, ameaçando, colocando a faca no pescoço da senhora. O que aconteceu na sequência? Eu apertei o meu celular, o SOS. Nisso, meu telefone começou a tocar. Disparou a mensagem de SOS. E quando era homem que me ligava, ele me machucava. Todas as ligações que eram de homens, ele me machucava. E ele ficou rodando no bairro, em vários bairros. E sempre me batendo, me xingando, gritando muito. Mas como que essa cena se desenrolou? Como que a senhora conseguiu sair desse veículo? Em que local? A senhora se recorda? Se a senhora puder relatar isso? Quando estávamos passando perto da companhia da polícia. Quando eu vi que ele realmente estava me levando para o anel rodoviário. Era um caminho que eu já fazia. Eu me recordei que tinha companhia de polícia. E aí, quando chegou próximo, eu soltei o cinto, comecei a gritar e pulei do carro. Então, ele não tinha travado o carro. Estava travado. Estava travado o carro. A senhora conseguiu soltar o cinto, destravar o cinto e pular do carro. E nesse momento, a senhora lembra o que se desenrolou? Depois disso, onde a senhora foi? Meu pé ainda ficou agarrado no cinto, ele me arrastou por um tempo. A senhora ficou agarrada um tempo no cinto, foi arrastada alguns metros. E o que aconteceu na sequência? A senhora... Ele fugiu no meu carro. Ele seguiu no carro da senhora e foi embora no carro. E nesse momento a senhora se dirigiu para onde? Alguém me socorreu, me levou para a companhia. Para a companhia, onde a senhora já sabia que tinha uma companhia próxima ali da Polícia Militar. Eu pulei exatamente na frente da companhia. Na frente da companhia, ok. E aí depois a senhora recebeu o carro de volta, então localizaram. Os policiais já... O Gabriel, que é o agente penitenciário, acho que ele viu a cena. E aí, quando ele começou a fugir, o Gabriel foi atrás. Foi atrás? Prendeu. E já tinha várias viaturas próximas. E deixa eu perguntar uma coisa para a senhora sobre as consequências desse fato, os impactos desse fato na vida da senhora, assim, na saúde mental, emocional. O que isso impactou? Se isso impactou, mudou algo na vida da senhora? Eu fui denunciada no meu emprego porque eu represento risco para os meus alunos e para os docentes. Eles pediram meu afastamento na prefeitura. Eles quem? Pediram afastamento da senhora? A pessoa que me denunciou. Pediu afastamento. Eu faço tratamento psicológico. O próprio Ministério Público me dá auxílio. A senhora está sendo acompanhada pela Casa Lília? Que bom. Medo dele sair, porque mesmo dentro da cadeia, ele manda carta. Ele posta coisas na internet. A minha vida está parada. Conseguiu, Sorin? Coloca... Só copiar lá. Essa pasta aqui, ó. Acho que já está lá. Está pedindo substituir a curso. Eu vou exibir algumas imagens para a senhora, e como elas podem trazer uma outra iluminação, eu vou convidar a senhora novamente, tá? Para buscar uma posição bem confortável, né? Lembrando que hoje é dia 8 de junho de 2026, que a senhora está num ambiente seguro, né? Pedindo a senhora para fazer contato com o corpo da senhora, com o senso de presença, né? Sentir o ritmo da respiração da senhora.
ok? E lembrando aqui que a gente está para acompanhar o que está aí com a senhora, né? Que é possível, né? Tá com constrangimento, com atenção, que é natural, né? Por revisitar esses fatos, mas também está com o senso de potência da senhora, o senso de segurança da senhora, que está tudo certo, que tem espaço, ok? A gente pode continuar? Ok. A senhora disse que ele estava ameaçando a senhora com uma faca. Eu queria saber se essa imagem. Essa é a rua da escola? Essa pessoa de calça branca e jaqueta, acho que tem uma foto mais nítida abaixo, Sorinho, vê se você consegue. É ele? Essa? É. Ok, O dia estava bastante quente e ele estava com um casaco. ok. Pode descer, Sorinho. Ok. Então a senhora reconhece a rua da escola e o autor. Ok. Sorinho, põe para mim um laudo da faca, por favor. Essa faca que eu vou exibir para a senhora não foi localizada com ele no momento em que ele foi preso, mas foi localizado na rota de fuga dele. Então, eu queria mostrar essa faca para a senhora para ver se essa faca é... Não, é o laudo, Sorim, da faca. Não copiou? Sorim, doutora Ana, se me permite, Claro. o laudo está na página 204 Ai, do PDF-1. Muito obrigada, doutor Conrado. Essa faca que a senhora reconhece como tendo sido usada no dia para coagir a senhora? Sim. Ok. A senhora disse que tinha uma relação de carinho, né, com a filha dele. Com a mãe da filha dele, a senhora também tinha? Sim, inclusive ela que me disse para eu entrar com a medida protetiva, porque ela também já tinha uma medida. Qual que é o nome dela? Ana Lúcia Ezequiel. Ana Lúcia Ezequiel, que é a mãe da filha. A mãe da filha. Então, ela também já disse que tinha uma medida protetiva e te encorajou a entrar com a medida protetiva contra ele. Que não era para eu pensar na menina, que ela estava sendo bem cuidada. Ok. Tem mais alguma coisa que a senhora tenha necessidade de explicar, de pontuar aqui, nesse momento? Não, saiu em todas as redes, né? Saiu na Globo, saiu em todos os jornais. Tá. E deixa eu dizer, a senhora foi ouvida em duas oportunidades. A senhora foi ouvida na delegacia de polícia, depois a senhora foi ouvida também em juízo. Eu sei que, às vezes, as coisas ficam confusas, né, pela grandiosidade dos fatos, é um lugar difícil de visitar, mas, em linhas gerais, a senhora se recorda dessas duas oportunidades em que a senhora foi ouvida e, até então, de ter relatado como a senhora se lembrava ou o que a senhora se lembrava. Sim. É isso? Senhora, eu agradeço muito e, sobretudo, eu honro a coragem da senhora. Muito obrigada. Tá? Você. Doutor Conrado, pela defensoria. Bom dia, dona Arielle. Agradeço a sua presença. Lamento fazer a senhora revisitar esses fatos e hoje eu não tenho nenhuma pergunta para fazer, senhora. Muito obrigado. Pelos jurados e juradas, alguma questão? Podemos dispensá-la definitivamente? Sim? Arielle, está encerrado. Muito obrigado. Um excelente dia para a senhora. Bom dia, senhor. Bom dia. Eu vou te qualificar e na sequência o juiz vai colher seu depoimento, tá bom? Tudo bem. Seu nome completo, por favor. Edmar Alves Cesário. Edmar, qual que é seu estado civil? Casado. Sua profissão? Porteiro vigia. Nome dos seus pais? Simone Alves Cesário, Roque Cesário Borges. Qual que é a sua data de nascimento? 17/5/85. Você nasceu em qual cidade? Belo Horizonte. Ok. Muito obrigado. Edmar Alves Cesário, correto? Sim. Bom dia, Edmar. Bom dia. Esse caso aqui diz respeito a Fabiano Freitas da Silva na condição de acusado e Arielle de Oliveira Moura na condição de vítima. O senhor sabe quem são essas pessoas? Sim. É parente de algum deles? Não. Alguma restrição de ordem pessoal? Alguma pendência pessoal com alguma dessas pessoas? Perfeito, Edmar. Só para deixar registrado aqui a sua condição de testemunha e o dever de falar a verdade para a justiça que lhe for perguntado.
promotora vai começar fazendo algumas perguntas para o senhor, na sequência do defensor, por fim, os jurados e juradas se entenderem necessário, tá bem? Sim. Doutora Ana, pelo Ministério Público. Senhor Edmar, bom dia, tudo bem? Primeiro, eu peço desculpas porque eu insisti em ouvir o senhor, porque o senhor não tinha sido ouvido ainda na outra fase, tá? Do processo. Sobre a Arielle, que é vítima nesse processo, o senhor a conhece? É igual eu falei, eu trabalho fechado, mas eu tenho um lava-jato na rua da minha casa. Uhum. Ela era cliente do senhor, esporádica? Sim, lavava o carro, porque ela trabalha na rua onde que eu tenho um lava-jato. Ela trabalha na escola? Isso. Aham, então ela trabalha na escola lá. O Sim. senhor sabe dizer se ela é professora? Sim, professor. Professora, ok. E o réu nessa ação aqui, o Fabiano Freitas da Silva? O senhor conhecia? Eu já tinha visto alguma vez? Vista, muitas vezes. De vista muitas vezes? Na rua onde eu tenho um lava-jato. Na rua. Ele mora lá? O que ele fazia lá nessa rua? O que o senhor via ele fazendo lá? Eu via ele lá indo encontrar com não encontrar, não, a oportunar a dona Arielle. Ou importunar. Isso. Quando o senhor fala importunar, que o senhor via ele muito lá importunando, o que o senhor entende como importunar? O que ele fazia, assim? Aí ele ficava incomodando ela assim que acabava a escola. Ele ia para lá e ficava esperando ela sair Ele ficava escondido entre os carros. Ficava escondido. E assim que ela saía, ele ia até o carro e incomodava ela. Incomodava ela, tá. Nesse dia... Ah, tá. Sorin, coloca para mim de novo aquele laudo de imagens, por favor. A rua que o senhor trabalha e que é a escola... Essa rua aí? Sim. Tem esses escolares parados aí? Sim. Uhum. O senhor se lembra se no dia dos fatos o Fabiano estava vestido assim, com essa calça clara, essa jaqueta escura? Com a jaqueta. Jaqueta, tá. Nesse dia dos fatos, nesse dia de agosto, o que aconteceu? O que o senhor chegou a ver? Na hora que a aula acabou, a Arielle vinha, mas antes da aula sair, eu já tinha visto ele, não sei se na imagem, como você pôs do lado de lá, tem um caminhão da Tambasa parado. O tempo todo ele estava escondido atrás desse caminhão. Esse caminhão fica muito encostado a uma casa, ele ficou o tempo todo com essa jaqueta, uma calça jeans mais clara, e escondido atrás desse caminhão. E estava muito quente, né? Pela jaqueta, a gente achou, eu e o rapaz que trabalhava comigo, já achamos que ele estava querendo fazer alguma coisa. Assim que a aula saiu, que veio todo mundo, que ela passou, o carro dela estava um pouco para frente, perto da minha casa. Eu trabalho e moro lá. Aí ele veio atrás dela, na hora que ela destravou o carro, que ela abriu o carro, ele pegou ela pelo braço, empurrou ela pela porta do motorista, jogando ela do lado de lá. Jogou no banco do passageiro. Do banco do motorista, ela jogou pro banco do passageiro do lado de lá. Tá, então ele jogou ela do banco do motorista pro banco do passageiro. Isso mesmo. Obrigou ela e ele assumiu a direção. Não, isso, ele pegou ela com muita ignorância. Com força. Empurrou, Uso da força. Isso. Uhum. E ele assumiu a direção do veículo dela. Sim. Tá. O que mais que o senhor visualizou? Não, depois disso aí ele só pôs ela no carro e desceu a rua. E arrancou o carro. Isso. E começou a brigar com ela dentro do carro, xingando ela, com Então, um tom muito agressivo dentro do carro. Dava para ouvir? Ele fechou os vidros, não dava para ouvir não, mas ele gesticulava muito com ela. Dava para o senhor Sim, perceber que sim, ele sim. estava agitado e gesticulando, mexendo a boca dentro do E o carro. braço empurrando e brigando com ela. Uhum. O senhor chegou a prestar declarações na delegacia de polícia. O senhor lembra disso? Sim, pelo telefone. Ah, sim, pelo telefone. O senhor confirma essas declarações que o senhor prestou por Sim, telefone? sim. Uhum. Depois desses fatos, o senhor teve contato com a Arielle? Visualmente. Visualmente. Visualmente, que ela trabalha na rua. Igual eu Sim. falei pra você, de vez em quando ela põe um carro para lavar. Mesmo tendo pouco contato com ela, né, assim, de vez em quando e tal, o senhor percebeu se esse fato de alguma forma impactou ela? Como que isso ficou lá na comunidade? Porque é Taquaril, né, é um bairro pequeno, todo mundo comenta. O que da percepção do local do senhor, o que o senhor percebe que isso gerou para ela, essa situação gerou para ela? Muito constrangimento. Ela ficou com medo. Ela passou a ter medo e muito Ela constrangimento. parece que nos dias após esse acontecido, eu acho que dentro da escola não pode guardar carro. Então, o carro dela só ficava dentro da escola para ela ter mais segurança para sair. Ela ficou com muito medo. Muito com medo. Tem mais alguma coisa que o senhor entenda relevante para a gente entender o que aconteceu naquele dia, as circunstâncias? Não, igual eu falei com você, eu geralmente ouvi ele muito lá. Muitas vezes ele incomodando ela. Uhum. Ela tinha, antes desse carro que ela tem agora, ela tinha um outro carro branco. E geralmente, quando ela passava, ele sempre vinha atrás dela.
Aí, quando ela destravava os carros, ele simplesmente chegava, ela entrava, ele abria a porta de trás e entrava. E foi muitas vezes, eu, de vista, muitas vezes eu já vi ela na rua. E do que o senhor conhece, ela é uma pessoa assim, mais discreta, mais fechada? Mais tranquilo, igual eu falei, tranquilo. conheço ela que eu presto serviço. Mas da vida pessoal dela, não Sim, conheço. sim. Ok. Muito Muito obrigada, Sr. Edmar. por Pelo nada. Ministério Público, sem mais perguntas. Doutor Conrado, pela Defensoria. Obrigado, Excelência. Obrigado, senhor Edmar, pela presença. Não tem perguntas. Pelos jurados e juradas, alguma questão? Podemos dispensá-lo definitivamente. Ok. Edmar, está encerrado. Muito obrigado. Um excelente dia para o senhor. O senhor está dispensado? Vocês também. Bom dia, senhora. Bom dia. Eu vou te qualificar e na sequência o juiz vai colher seu depoimento, tá bom? Sim, Seu nome completo, por favor. Andréia Flor da Silva, Qual que é o seu estado civil, Andréia? casada, Profissão? consultora. Nome dos seus pais? Simbal Evangelista Flor, Maria Isabel Flor, Qual que é a sua data de nascimento? 25/3/73, Nasceu em qual cidade? Belo Horizonte. Ok, muito obrigado. Prontinho, excelência. Andréia Flor da Silva, correto? Sim. Bom dia, Andréia. Bom dia. Andréia, neste caso, figuram Fabiano Freitas da Silva na condição de acusado e Arielle de Oliveira Moura na condição de vítima. A senhora sabe quem são essas pessoas? Sim. Tem alguma pendência de ordem pessoal com alguma delas? Não. É parente de alguma delas? Não. Perfeito. Só para deixar registrado aqui, André, que a senhora foi arrolada como testemunha, nessa condição será ouvida, motivo pelo qual tem o dever de falar a verdade para a justiça que lhe for perguntado, tá bem? Uhum. Como o seu nome foi apresentado pela defesa, então o doutor Conrado, que é defensor público, vai começar fazendo as perguntas, na sequência a doutora Ana Gabriela, que é promotora de justiça, e por fim os jurados e juradas se entenderem necessário, tá bem? Tá joia. Doutor Conrado, pela defensoria. Bom dia, dona Andréia. Bom dia. Dona Andréia, meu nome é Conrado, eu sou o defensor público que acompanha o Fabiano hoje. A senhora já foi ouvida em outro momento, eu ouvi, eu estava, mas é importante que os jurados ouçam a senhora novamente. Uhum. Por isso eu insisti, por isso eu estou tomando um tempo da senhora hoje, peço desculpas, Não, sem problemas. mas é importante. Uhum. Dona Andréia, a senhora, o Fabiano é acusado de uma tentativa de feminicídio e cárcere privado contra a dona Arielle, fatos que ocorreram no dia 8 de agosto de 2025. Esses fatos a senhora presenciou? Não. Não? Não. A senhora, sobre esses fatos, a senhora tem alguma condição de fornecer um relato direto, alguma percepção direta desses fatos? Do Não. crime em si que ele é acusado? Não, direta eu não tenho como falar. Tudo bem. Então, eu vou centralizar minhas perguntas no que é possível para a senhora. A senhora conhece o Fabiano? Sim. Desde criança. Entendo. Porém, começou a minha amizade com o Fabiano assim que ele começou a namorar com a minha sobrinha. Ele namorou com ela por uns anos, não deu certo, mas a amizade entre a família continuou. E desde então, a gente sempre teve amizade, eu sempre tive contato com todas as namoradas que ele já teve, além disso, né? Depois da minha sobrinha. Entendo. Em relação ao Fabiano e o papel que ele desempenha na vida da senhora, na vida dos amigos, na vida em sociedade, a senhora sabe de algo que desabone a conduta dele? A senhora conhece o Fabiano como pai? Sim, não tenho nada desde que eu conheço, que já tenho contato, que eu conheço desde criança, mas desde que eu comecei a ter amizade com o Fabiano, eu não tenho nada que possa desabonar a conduta dele. Ele é um excelente pai. A menina dele é apaixonada com ele. Inclusive, ela faz até psicólogo nesse tempo que ele está fora para poder levar os estudos, continuar vivendo normal. Então, assim, como amigo, eu não tenho queixa nenhuma e nem as pessoas que eu convivo e que convivem com o Fabiano têm queixa do Fabiano. A senhora sabe se ele trabalha, se ele é dedicado a alguma atividade ilícita? Não, ilícita não. Tá. Ele trabalha, sempre trabalhou. Ele trabalhou
deputado, com vereador, ele trabalhou com Uber, quando aconteceu o caso, ele estava trabalhando de segurança num supermercado, no prédio. Sim, a senhora sabe se ele presta auxílio para a filhinha dele enquanto Sim. trabalhava? Sim, ele, tanto é que agora eu que ajudo, né, de uma maneira, enquanto ele está aqui com ela. Porque ele auxiliava ela, assim, em questão de escola, de poder levar ela nos lugares, ele passeava com ela, ele era presente na vida dela. Era, porque não está sendo agora, né? Entendo. Entendeu? Dona Andréia, tem algo que a senhora queira dizer sobre o Fabiano que eu não tenha perguntado para a senhora? Do Fabiano? Olha, eu acho que o Fabiano é uma excelente pessoa. O Fabiano não é um marginal, o Fabiano não mexe com droga, não é traficante, não é ladrão, não é nada. O Fabiano, ele teve um descontrole emocional para poder fazer o que fez, porém, ele não oferece perigo nenhum para a sociedade. O que aconteceu foi um fato isolado dele com a Arielle, por ele já estar com depressão, já estava ficando descontrolado e perdeu a cabeça nesse fato aí. Mas, fora isso, o Fabiano é uma excelente pessoa, gosta de vida social, ajuda muitas pessoas no que ele pode, sempre ajudou, entendeu? Ele tem uma... como é que eu falo? WhatsApp, essas coisas. Ele é uma pessoa bem conhecida, popular em ajudar as pessoas, em montar campanhas para levar, para fazer de chocolate, para levar na tal favela, para cesta básica. Ele sempre foi uma pessoa desse tipo, entendeu? Sempre trabalhou para a sociedade. Nunca fez nada que pudesse, que ele seja uma ameaça, entendeu? Entendo, dona Andréia. Eu agradeço a sua presença, o seu tempo dedicado ao tribunal. Muito obrigado. Doutora Ana, pelo Ministério Público. Senhora Andréia, bom dia. Tudo bem com a senhora? Tudo. Quando aconteceu esses fatos, né? Nos Uhum. primeiros dias de agosto, o Fabiano e a Arielle estavam rompidos, terminados? Sim. Sim. A senhora sabe dizer se ele aceitava esse término? Ele sofreu muito. Ele aceitou, porém, ele queria ainda ter uma conversa com ela. A senhora sabe dizer se ele importunava ela indo no local de trabalho, fazendo contato com pessoas conhecidas, indo em casa de parentes dela? A senhora tem conhecimento disso? Tenho. O que a senhora tem conhecimento? Não, que uma vez ela me mandou uma mensagem falando, não dessa vez, de uma outra vez que eles terminaram, que o Fabiano estava querendo conversar com ela, perturbando ela, que ela não queria, não. Ela usou que ele estava perturbando e que ela não queria contato com ele. Isso. Mas, depois dessa... Não, mas eu quero saber o seguinte, o que ela narrou para a senhora e por que ela mandou essa mensagem para a senhora? Para mim conversar com ele, porque ela não queria conversa com ele. Para a senhora conversar. Isso. Então, ela tinha intimidade, contato com a senhora, ela sabia que a senhora era uma pessoa de afeto, sim, próxima e amiga do Fabiano. Sim, sim. Entendi. E a senhora, quando que foi essa mensagem? Ah, a não senhora se lembra? Não, Não? Não lembro quando foi. E a senhora chegou a conversar com o Fabiano sobre isso? Sim. E como é que foi essa conversa? O que ele dizia? Ele falou comigo que ele não estava ameaçando ela, que ele só queria conversar, porém ela não queria conversa com ele. Então, ele deixou claro que ela não queria conversar com ele? Nessa época, sim. Entendi. Mas deixa claro, esse aí não foi o momento que aconteceu, não. Depois disso, eles voltaram a namorar. Uhum. Voltaram de novo. Isso foi o outro momento. Quando aconteceu, eu não sabia de nada. A senhora conviveu com a Ana Lúcia Ezequiel? Sim. A mãe da filha Sim. dele? A senhora tem conhecimento de que ela tinha uma medida protetiva contra o Fabiano? Não tinha. A senhora não tinha esse conhecimento? Não. O Fabiano nunca relatou isso para a senhora na condição de amigo? E nem ela, que também é minha amiga. Uhum. E a senhora sabe dizer... Então, mas mesmo depois que a senhora tomou conhecimento dessa medida protetiva, a senhora sabe dizer o que motivou essa medida protetiva? É quando eles terminaram, separou. Ele não queria separar da filha dele.
Então, ele ficou chateado. Então, ele, toda vez que queria pegar ela, tinha, às vezes, ela esbarrava. Essas coisas de quando está separando. Também foi depois do rompimento, essa medida protetiva. Foi. Aí, ela pegou, ela fez só para se proteger, não que ele estava fazendo algo com ela. A Ana Lúcia Ezequiel, ela chegou a conversar com a senhora sobre essa medida protetiva? Só depois do acontecido que a gente foi ficar sabendo que eu perguntei. Só depois disso aí, fora isso, ninguém sabia. Ela relatou para a senhora que, inclusive, ela lavrou um boletim de ocorrência sobre isso, sobre estar sofrendo ameaças pelo Fabiano? Falou. Que ele estava ameaçando ela? Falou com palavras, mas sim, mas ele nunca pôs a mão nela. Sim. E que tipo de ameaça que ele fazia com ela? Se você não deixar eu ver minha filha, você vai ver, eu vou entrar. Essas coisas assim. Como que eu posso explicar? É como a pessoa tivesse, como se ela estivesse tirando a Alice dele, e ele estava se sentindo acuado. Então, a pessoa, quando está acuada, e ele, igual eu falei, ele é apaixonado com ela, com a Alice. Então, a ameaça da Ana tirar a Alice dele levou ele a falar com ela, que se ela tirar... Isso é uma leitura da senhora, né? Isso. É uma leitura da senhora, uma interpretação da senhora, entendi. Com relação, depois que aconteceram esses fatos, em agosto de 2025, a senhora teve contato direto com o Fabiano? Seja por telefone, por mensagem, seja visitando ele no presídio? Não. A senhora chegou a conversar com ele sobre o que aconteceu? Não. Tá. E sobre, sendo amiga, tendo procurado tomar conhecimento do que aconteceu naquele dia, por que a senhora tomou conhecimento do que aconteceu? Eu tomei conhecimento de que o Fabiano tinha pego a Arielle, estava ameaçando a Arielle, e que a Arielle, no desespero, na hora, no carro ali com ele, abriu a porta e pulou do carro. Isso que eu fiquei sabendo. E ele seguiu no carro da Arielle? Esse carro era da Arielle? Ou era o carro dele? Não, da Arielle. Da Arielle. Sem mais perguntas, Excelência. Muito obrigada, senhora André. Pelos jurados, alguma questão? Sim. Podemos pensar definitivamente? Perfeito. Senhora, está encerrado. Muito obrigado. Bom dia, senhor. Bom dia. Vou te qualificar e na sequência o juiz vai colher seu depoimento, tá bom? Ok. Seu nome completo, por favor. Gabriel Alves Santos. Qual que é o seu estado civil, Gabriel? Casado. Profissão? Policial penal. Nome de seus pais? Maria das Dores Alves Neves e Walter Lúcio Xavier dos Santos. Qual que é a sua data de nascimento? 9/10/89. Você nasceu em qual cidade? Belo Horizonte. Qual que é a sua... Ok, muito obrigado. Prontinho, excelência. Gabriel Alves Santos, correto? Correto. Gabriel, bom dia. Bom dia. Esse caso aqui envolve as pessoas de Fabiano Freitas da Silva na condição de acusado. Sim. E Arielle de Oliveira Moura na condição de vítima. O senhor sabe quem são? Sim. Parente de algum deles? Não. Tem alguma coisa contra alguma dessas pessoas? Não. Perfeito, Gabriel. Seu nome foi arrolado como testemunha pela defesa. Sim. Nessa condição será ouvido, motivo pelo qual tem o dever de falar a verdade para a justiça, que lhe for perguntado. Ok. Por Conrado, defensor público, vai começar fazendo as perguntas, a Ok. sequestora Ana, promotora de justiça, e por fim os jurados se entenderem necessário, tá bem? Ok. Por Conrado, pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública. Obrigado, Excelência. Bom dia, Gabriel. Bom dia, doutor. Meu nome é Conrado, eu sou defensor público. Sim. Agradeço, eu arrolei o senhor como testemunha, agradeço o senhor dedicar o seu tempo a este tribunal do júri. Ok. Eu prometo ser breve. Eu arrolei o senhor como testemunha na tentativa de esclarecer, trazer os jurados para a percepção que o senhor teve, aquela dinâmica ali que o senhor teve contato direto. Sim. O senhor estava no seu carro, numa viatura descaracterizada no momento dos fatos. Correto. O senhor pode narrar para a gente qual foi a percepção que o senhor teve dos fatos? O que levou o senhor a perseguir uma pessoa? O senhor pode contar para a gente, essencialmente, sobre o seu visual a respeito Sim. dos fatos? Ok. Posso narrar? Por favor. Naquela sexta-feira, no final da tarde, eu retornava do serviço na viatura descaracterizada, sem sinal luminoso, nem sonoro ligado, e 3 carros à minha frente, mais ou menos, num cruzamento, eu vi uma movimentação estranha. Um carro tinha acabado de parar e as portas abertas, uma certa aglomeração de pessoas,
Naquele momento ali, o sinal abriu, alguns carros começaram a passar, desviando. Eu segurei um pouco, observando, tentando fazer a leitura do que poderia estar acontecendo. E quando de longe eu ouvi uma sirene de viatura bem distante e tinha 2 rapazes mais próximos ao carro mexendo, que eles meio que assustaram. Nesse momento eu imaginei que se tratava de um assalto, então eu desembarquei, efetuei a abordagem dos dois, liguei o dispositivo luminoso da viatura para identificar como viatura. E, nesse momento, eles começaram a gritar para as outras pessoas, não, a polícia aqui, polícia aqui. Aí, não, não é a gente, não, o rapaz. E eu tinha visto que tinha passado uma pessoa para a direita, né, para a minha direita, entrando numa rua, mas antes do sinal abrir, ainda não, os carros não tinham passado. Nesse momento, como eu achei que se tratava de um assalto, eles informaram a direção que o rapaz havia evadido, eu embarquei na viatura novamente, eu vi que na outra esquina, que é uma rua que é só mão, que é onde tem a companhia da polícia, tinha uma aglomeração de pessoas também, mas, enfim, como já estavam dando as devidas atenções, eu prioritei seguir na direção que o pessoal tinha avisado que o rapaz havia evadido. Então, eu embarquei na viatura, desliguei o dispositivo luminoso para não chamar atenção e fui em direção. E a rua ela não tem muitas entradas, só uma rua e mesmo assim sem saída, e ela dá acesso a José Cândido da Silveira. Então, nesse momento, eu fui como se estivesse num carro normal, devagarzinho andando e observando nos matos, eu vi alguém. Lá na frente, eu vi um rapaz, que ele estava meio olhando para trás, desconfiado, e ele entrou na rua, só que eu acho que, como ele percebeu que era uma rua sem saída, ele voltou na esquina, fez assim com a cabeça assim para dar uma olhada se vinha, imagino eu, né, na cabeça dele, se já estava vindo alguma viatura. Como ele não viu nenhum carro diferente, ele continuou andando e olhando para trás acelerado. Então, naquele tino ali, policial tudo, eu falei assim, esse cara aqui deve ser o que desembarcou da viatura. Então, eu acelerei, quando eu cheguei do lado dele, eu liguei o giroflex, identifiquei, abordei ele, de pronto ele já foi levantando a mão, eu mandei ele para a parede, fiz a revista nele, no momento não foi encontrado nada com ele, nesse momento que eu abordei, e eu questionei ele, o que ele tinha feito, se ele tinha assaltado o carro, o que era. Ele, não assaltei não, o carro é da minha namorada, a gente teve uma discussão e aí acabou que ela pulou do carro e eu fiquei com medo de sair correndo. Aí, nesse momento, eu acionei o apoio da PM, passou uns 2 minutos, mais ou menos 3 minutos, começaram a chegar as outras viaturas, e aí foi quando foi chegando as informações que a mulher realmente tinha pulado do veículo, era a namorada, que ele estava com uma faca, e no momento, não foi como eu falei, né, que eu abordei, ele não estava de posse nem de arma de fogo, nem de arma branca. Posteriormente, foi achado pelas guarnições da PM, né, a faca, mais abaixo na rua. Perfeito, Gabriel. Gabriel, voltando ao momento em que o senhor se depara com aquela cena dos carros, o carro estava parado? Sim, ele estava ligado com as 2 portas da frente, motorista e passageiro abertos. Entendi, as 2 portas abertas. Sim. E o carro parado. Isso, no cruzamento, bem no meio do cruzamento mesmo. Era um sinal, era um quebra-mola, o que era? Para onde eu estava vindo, para mim era sinal. Para ele já tinha passado o sinal também, mas ele já estava no meio do cruzamento mesmo. No momento estava aberto, no momento que abandonou o carro estava aberto, tanto que nós estávamos parados no sinal. Quando esse sinal abriu, que os carros começaram a sair, esse carro não saía, foi que eu comecei a fazer essa leitura. Naquele local ali onde estava a confusão, as 2 pessoas, havia carros batidos, havia sinal de conflito entre motoristas? Não. Carros danificados? Não. Tá certo. Muito obrigado, Gabriel. Uma boa tarde. Doutora Ana, pelo Ministério Público. Bom dia, policial. Bom dia. Gabriel, tudo bem? Tudo bem. Quando o senhor viu o carro parado, com as 2 portas abertas, o senhor desceu, o senhor disse que havia 2 rapazes, né? 2 Sim, homens mais lá. próximo ao E carro. aí eles falaram, não foi a gente, é assalto. Eles relataram também sobre essa pulada da vítima do veículo, essa saída da vítima do veículo? Sim, não me falaram que ela pulou, né? Falou que tinha uma mulher que estava no carro, que tinha saído do carro e que o rapaz já tinha evadido também.
não narrou como se ela tivesse pulado Então, do eles carro. narraram, de alguma forma, essa saída da vítima. É, da como polícia se ter feito. fosse, porque eu acho que a princípio eles acharam que se tratava de assalto também. Isso. Uma espécie de fuga da vítima. Sim. Uhum. Com relação, de novo, sobre esse relato do réu, sobre os fatos, ele disse que ela pulou. O senhor pode voltar nesse relato? Sim, quando eu abordei ele, eu questionei perguntando se ele havia assaltado Aham. o veículo, né, cometido um assalto. Ele falou que não, que foi uma briga, que o carro era da namorada. Então, ele traz. Foi uma Sim, briga. sim. Ele trouxe a motivação, o teor da briga? Não, só Não. falou que foi uma briga e que ela tinha pulado do carro e ele andou por uns metros e depois ele abandonou o carro. Então, ele também mesmo relata que ela pulou Sim. do carro. Uhum. Nesse tempo que o senhor viu esse veículo parado lá, com as duas portas abertas, Sim. o senhor disse que viu até uma pessoa correndo, Sim. mas que o senhor desceu para ter essa conversa primeiro com essas duas Sim. pessoas no veículo, né? Nesse momento, o senhor perdeu um pouco do contato visual com essa pessoa que estava fugindo, até Sim. relocalizá-la. Então, Sim. o senhor não teve contato visual o tempo inteiro? Não. Não. Mas o trajeto que ela fez foi certo, foi certeiro? O que o rapaz fez. Isso. Sim, porque a rua onde ele entrou, quando você vai subindo, ela começa tipo uma viela, depois ela se transforma numa rua mesmo, e não tem ruas para entrar, somente uma rua, que foi a que eu narrei, que ela é uma rua sem saída, que é até de um colégio, e no final tem uma espécie de uma lagoazinha pequena. Então, ele entrou, eu vi ele entrando, e como era sem saída, eu vi que ele voltou, olhou para ver se vinha alguém e voltou para a principal para continuar seguindo em direção a José Cândido da Silveira. A minha dúvida era sobre isso. Não teve dúvida sobre o trajeto que ele seguiu, embora o senhor não tenha tido contato visual Não, com não, ele não. no momento. Ok, perfeito. Sem mais perguntas. Muito obrigada. Ok. Jurados, alguma questão? Podemos pensar efetivamente? Gabriel, está encerrado. Muito obrigado. O senhor está dispensado. Obrigado. Excelente Bom dia a bom todos. trabalho. Obrigado. Daremos início à instrução do feito de número 51.244 de 2025. O réu Fabiano Freire da Silva, a vítima Marielle de Oliveira Moro. Boa tarde. Dona Marielle, não posso passar agora. Eu entendo que a senhora está nervosa. Realmente é um ambiente que a gente fica. Não é bom estar aqui mesmo, em qualquer situação que seja. A senhora pode ficar o mais calmo possível. O promotor do defensor público, talvez eu, vamos fazer algumas perguntas para a senhora. A senhora não precisa ter pressa em responder, pode responder com a maior tranquilidade possível. Se a senhora parar, a senhora fala, vocês não tem problema, essa. Vai no tempo da senhora, seja mais determinado aos fatos, por favor, tá certo? Qualquer coisa, a senhora só de preparar. Sim, a senhora está no ambiente. Obrigada. Pode compreender, senhora. Isso pode ficar tranquilo, a gente tem todo o tempo aqui. O objetivo do nosso é esclarecer e, o máximo possível, proteger a senhora de qualquer, da máxima forma possível. Conversar com relação ao relacionamento. Quanto tempo vocês ficaram juntos? 1 ano e meio. E, quando mais ou menos vocês terminaram? Nós terminamos em janeiro de 2025. Depois que vocês terminaram, ele começou a proferir ameaças? Como é que foi? Começou a me perseguir em todos os lugares que eu estava, mandava mensagem de WhatsApp para amigas, para o meu próprio número, dizia que se me visse com alguém que ia me dar tiro. Foi frequente essas ameaças? Ia no portão da minha casa, ele chegou a invadir a casa da minha mãe. A gente procurava no trabalho? Sim, tanto que ele me pegou na porta do meu trabalho. A senhora qual é a profissão da senhora? Sou funcionária pública, professora. Na escola municipal, professora Alcida Torres? Isso. Ele ia nesse local de trabalho e exigia conversar com a senhora? Sim. E nessas ocasiões ele proferia ameaças também? Sim, dizia que se eu não entrasse, não conversasse com ele, que ele ia agredir, que ia fazer escândalo. Só por si só já era um dificultador para mim, né? Eu sou professora, todo mundo via, me ameaçava. Ótimo. Também.
Agora, mais especificamente nos fatos, né? Fala que no dia 5 de agosto, ele apareceu, né? Você consegue fazer uma breve narrativa dos fatos dessa data, 5 de agosto? Foi dia 8 de agosto aconteceu. Não, eu estou falando quando parece que ele apareceu na sua casa. Apareceu na minha residência, sim. E os vizinhos Foi uma entrega. Aí o senhor que foi me fazer a entrega de comida, né? Percebeu que ele estava no portão. E aí ele começou a subir, descer, colocar camisa, tirar camisa, colocar boné. Sim, sim, mas tem câmera em frente. Aí eu pedi as filmagens. E aí ele ficou por um período de mais de 1 hora na rua. Por coincidência, veio uma viatura da Polícia Militar e eu acho que ele achou que eu tinha acionado e ele foi embora. Isso foi numa terça-feira, se não me engano. E aí na sexta-feira, e aí eu mandei mensagem para a ex-esposa dele falando que eu ia ter que tomar providência, que até então eu não tinha tomado por causa da filha. Ele tem uma filha de 7 anos e a menina é muito apegada a mim. E aí até então eu não tinha feito nada, meu irmão é militar, e eu não tinha agido. E eu mandei a mensagem para então antiga esposa e ela me falou, olha, eu tenho uma medida protetiva já contra ele também me ameaçava, você pode agrediu a esposa. Agrediu ela, tem uma medida protetiva, sim. Agora, mais especificamente nos fatos. Você consegue fazer uma breve narrativa? Pode pausadamente, você for. Eu trabalho de 1 às 17h20. E aí eu estava saindo do trabalho, atravessei a rua, fui em direção ao meu carro. E quando eu abri a maçaneta, ele me pegou por trás, me jogou dentro do carro. Eu tentei bater nele, né? Me soltar e ele pôs a faca. E me jogou para o banco do passageiro, já colocou o cinto. A rua estava muito movimentada, alunos, professores, lavadores de carro. Tem filmagens, inclusive, mostrando. E aí ele me jogou dentro do carro e pôs o cinto. Nessa hora eu ainda estava com o celular na mão. Aí eu coloquei um aplicativo no meu telefone para pedir SOS, né, de socorro. Consegui apertar 5 vezes. A professora que estava saindo viu, achou que eu estava sendo assaltada, alguma coisa assim, pegou ele me batendo, inclusive. Voltou correndo no meu trabalho e chamou as pessoas. Aí saiu o porteiro, outros professores, e começaram a me ligar. E eu já tinha acionado o SOS e meu telefone começou a tocar muitas vezes. Só que estava no Bluetooth do carro. E aí, foi no meu carro. Isso. E aí começou a tocar. Quando era mulher, ele ficava mais ou menos tranquilo. Quando era homem, ele passava a faca no meu pescoço, falava que ia me matar, que eu ia visitar uma amiga nossa que tinha acabado de falecer, a qual ele tinha me traído com ela, e foi o motivo do término. E ele falou que a gente ia visitar ela e que ela ia ter que me contar a verdade. E foi rodando dentro do bairro. Quando você viu o lavador de carro, né? Sim, gritei para ele, pedi socorro, para o Edmar, pedi socorro. E ele, quanto mais eu me movia dentro do carro, mais ele colocava a faca. E ele falava, eu vou te matar, de hoje você não passa. Hoje eu mato e morro. Eu pedi para ir buscar minha filha na escola, pensando que do lado, minha filha estuda no colégio militar, do lado ia ter um batalhão, que talvez eu conseguiria sair do carro. E ele falou que não era para eu preocupar, que ela não teria mãe mais a partir daquele dia, e que nada que eu fizesse ia fazer ele mudar de ideia, que ele não ia ficar sem mim, que aquele dia ele já tinha tudo programado para me matar. Nossa, que se eu morresse, ele falou, hoje não vou morrer, eu não vou ser preso, eu vou te matar e vou suicidar. Sim, é exatamente isso. Aí agora passando para a parte do carro. Ele saiu com o carro, depois que ele te coagiu, colocou a faca no seu pescoço. Aí pode prosseguir daí. Passamos por uma rua mais deserta e eu faço defesa pessoal, então o tempo todo eu fiquei observando o caminho para ver se tinha algo que eu pudesse fazer. Passou um carro, eu tentei fazer sinal de socorro,
Mas o cara não percebeu e ele percebeu. Ele falou assim, agora você antecipou sua morte. Eu tô vendo que você tá fazendo sinal de socorro, vou te levar para um anel rodoviário. E foi lá que eu escolhi para te matar. E aí ele fez o caminho, sentido mesmo, anel rodoviário. Foi falando mais barbaridade, foi ficando mais nervoso, apontava para a cintura, falava que ele estava armado também. Não cheguei a ver a arma, mas ele falava que estava. E ia o tempo todo com a faca. E quando passou na porta da companhia, que é um caminho que eu faço diariamente, eu lembrei que tinha a companhia da Polícia Militar. Eu só pulei do carro. Aí ele tentou me segurar pelo cabelo, consegui dar um soco nele, soltei o cinto, ele acelerou, eu pulei, fiquei agarrada um pouco ao cinto, fiquei um pouco arrastada. E aí ele foi embora do carro. Então, você já acompanha da Polícia Militar, certo? Tinha um quebra-mola também? Quebra-mola. Não chegou a reduzir, porque o sinal estava aberto. Na filmagem mostra ele batendo várias vezes o meu carro nos carros parados. Ele acelerou, ele não parou. Quando eu gritei, antes de pular, eu comecei a gritar, socorro, socorro, tanto para os policiais que estavam na porta da companhia, eles ouviram o pedido de socorro e anunciou no rádio que tinha alguém pedindo por socorro. E aí eu pulei. Aí o agente penitenciário passou, me viu caída, foi atrás dele. Algum outro me socorreu, me pôs dentro do carro e me voltou. E aí foram os policiais que me socorreram. Foram atrás dele e apreenderam ele numa mata próxima. Meu carro ficou abandonado na avenida. Acharam a arma, a faca, né? E me acompanharam todo dia. Eu fui para a UPA, depois fui fazer o corpo de delito. E é isso. Foi noticiado. No outro dia eu estava na Rede Globo. Eu fiquei totalmente exposta. O pessoal do meu trabalho fizeram denúncia na Prefeitura de Belo Horizonte falando que eu represento perigo. Pedindo meu afastamento. Falaram. Você representa perigo para a escola? Para a escola, porque o autor estava na porta, né? Foi no trabalho e eles têm medo deles voltar atirando, fazendo qualquer coisa. E a senhora representa perigo? Eu que represento perigo. Eu voltei a trabalhar depois de uns 15 dias. E aí ainda tem essa denúncia ainda na prefeitura. Falou que como foi noticiado nas redes, né, nos meios de comunicação, ele sabe o meu local de trabalho e eu represento perigo para os meus alunos e para os docentes, né? Só para a gente já vai terminar, só mais um ponto, só para a gente deixar claro. Você ficou pendurado pelo sangue e ele continua acelerando. Bastante. Eu agradeço pelo esclarecimento. Nosso produto vai conduzir o processo da mesma forma e eu não tenho experiência. Boa tarde. Por parte da Defensoria, a senhora tem a certeza também que as perguntas vão ser feitas de forma limpa e sem ofender. Eu só queria saber da senhora sobre esse momento em que a senhora decidiu saltar do carro. A senhora se encorajou em razão de um semáforo ou de um... Não, eu me encorajei porque eu sabia que eu estava na porta da companhia. Entendi. Então, sem Eu estaria segura. Sem que o carro houvesse reduzido, a senhora tomou coragem. Eu faço defesa pessoal e eu achei que fosse o momento adequado. E foi por ter sinal, porque eu nem avistei o sinal, mas eu já estava com o caminho na minha cabeça. Eu sabia que ele ia passar na porta da companhia e eu ia pular. Entendi. Obrigado e uma boa tarde.
Eu que agradeço. A senhora Tô. A prefeitura me ofereceu, né? E eu tô fazendo particular também, toda semana. Nossa, o Ministério Público. Você acha que se a senhora quiser. Tem a casa ali, Tem a casa dele, tem a casa ali tem um acompanhamento muito bom lá, psicologia e serviço. Esse aqui não é da casa dele, não. Então, por falta de combinadores, especificamente. Agradeço, excelente. Fabiana, até dia 17, lá eu vou reavaliar.